uma pergunta, porque eu tinha visto na folha aqui que seria a Patrícia parece que estaria coordenando. Mas você que está, eu estou na sessão correta, né? Eu tenho uma apresentação nessa sessão, não é isso? Eu e o Eu tenho que Vitor? olhar aqui. Vamos ler, porque os trabalhos estão aqui do lado. Vamos lá. O mulherismo africano. Não. Então eu estou na sala equivocada. Vou Eu acho que procurar. você não é aqui, Obrigada. viu? Vou sair. Tchau, tchau. Deixa eu ir procurar meu lugar aqui, que eu achei estranho. Valeu. Beijo. Bom trabalho. A gente conversou. Tchau. Então, vamos lá, né, Vitória? Você colocou já para gravar? Sim, iniciar a gravação, tá bom, pessoal? Boa noite, meu nome é Vitória, tá? Hoje eu vou ser a monitora aqui da sessão da noite, né, das 9 horas. E desejo a todos uma boa apresentação. Maravilha. Então, acho que nós temos, na verdade, 4 trabalhos já, a gente vai apresentando. Então, boa noite, eu sou Luzeni, sou professora da UNEB, Campus 10, do curso de Pedagogia, coordeno o curso de Pedagogia aqui e componho também a comissão aí, né, do CEPEX, nessa nossa edição comemorativa de 20 anos, né? O CEPEX ele resiste há 20 anos, né? Nós o realizamos aqui no extremo sul da Bahia. Ele é o maior evento, né, do extremo sul, né, no âmbito aqui de cunho acadêmico científico, e esse ano nós estamos trazendo, né, a temática da necropolítica, né, essa travessia aí do negacionismo da ciência, e a gente está aí, as sessões de comunicação fazem parte, né, do trabalho, porque um seminário dessa natureza, ele é composto de mesas de debate, de rodas, né, de interlocução com o ensino médio, de interlocução com a educação básica, mas também de do conhecimento. A gente conhece, socializa, né, o conhecimento produzido no âmbito do departamento. Então, nesse sentido, nós temos os trabalhos dessa noite, nós temos 6 trabalhos, 6 trabalhos a serem... São 6, Vitória? Isso, 6 trabalhos. 6 trabalhos, né? As pessoas que não entraram ainda, quando chegarem, a gente vai inserindo. Então, o primeiro trabalho... primeiro, né, começar agradecendo, né, a contribuição da Vitória, ela que é aluna nossa do curso de letras, inglês, e vem aqui contribuir com esse espaço na gravação, na socialização, né, na mediação aqui conosco. Então, muito obrigada, Vitória, pela sua contribuição já de antemão. Então, nós teremos 10 minutos, né, para cada apresentação. Eu queria que Vitória alertasse aí, Vitória, quando tivesse faltando 2 minutos, né? 2 minutos para concluir, né? Vitória avisa que faltam 2 minutos para vocês concluírem. E ao final, então, todas as apresentações... Depois que terminar as apresentações, a gente pode fazer perguntas, fazer comentários, como a gente assim desejar. Bom, então, vou começar perguntando, mais uma vez, né, o mulherismo africano, da afrocentricidade ao matriarcado africano, Aline de Souza Colatino. Chegou? Não, né? O segundo trabalho é o papel do preceptor no programa Residência Pedagógica do curso de Pedagogia, Esté Dutra, Sirlene e Gildênia,
Vitória, essa professora Esther me mandou uma mensagem agora que está tentando. Eu vou te mandar o número dela aí, se você puder dar um auxílio aí para ela, eu te agradeço, viu? Pode mandar para mim, por favor, o número dela, que eu Pronto, eu vou vou te ajudar mandar. ela. E o terceiro trabalho, né, é o PIBID como ferramenta de integração entre a formação inicial e a continuada, possibilidades e limites, Jaqueline Santana Gomes e Alain Márcio Santana, que já está aí, né? O quarto trabalho, o tempo comunidade no curso de agroecologia da UNEB, o inventário da realidade, aprendizados, desafios e perspectivas. É um trabalho, eu e mais alguns companheiros, e eu vou apresentar. O quinto trabalho é o trabalho, o uso de recursos audiovisuais para o ensino de ciência e aula remota, aulas remotas, que é o Felipe, Gabriel e companhia. O sexto trabalho é o uso de recursos tecnológicos para o ensino de língua inglesa em um curso de idiomas, que é Joelma, que já está aí. Bom, então, nós vamos começar pelo terceiro trabalho, porque os dois primeiros ainda não chegaram. A gente faz o seguinte, eles chegando, pode colocá-los na ordem aí de apresentação, né? Ou então eles se apresentam depois. Então, começar a sua apresentação, tá bom? Boa noite. Muito bem, então é Alain e Jaqueline, né? Maravilha. Então, os dois autores estão presentes, né? Uma alegria, Jaqueline, ter você conosco essa noite também. Prazer é meu, Lu. É sempre um prazer estar aqui. Podemos iniciar? Podem sim. Pronto, Jaque, vocês têm 10 minutos. Tá, ok. Boa noite. Só vou espelhar o slide. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Sim, estamos sim. Então, vou espelhar o slide e aí a gente começa a apresentação. Eu não estou vendo aqui ainda não, Alan. Tá espelhando. Não chegou para mim aqui ainda não, viu, Alan? Não apareceu ainda, não? Não, para mim aqui não. Ainda não. Apareceu? Para ver. Isso, agora Aparecer. apareceu. Bom, boa noite aí a todos e todas. Saiu, Alan. Agora foi. Bom, boa noite, todos e todas. Eu sou a Jaqueline Santana Gomes, né? Juntamente com o Alan Márcio Santana Silva, nós vamos trazer aqui um breve relato de experiência intitulado O PIBID como ferramenta de integração entre a formação inicial e a continuada. Possibilidades e limites. Só para poder reafirmar o nosso local de fala, eu sou professora alfabetizadora do município de Teixeira de Freitas e tive o privilégio de passar pela experiência de supervisão do PIBID. Eu fui professora supervisora do PIBID em 2013,
E o Alan Márcio, atualmente, ele é estudante de letras da UNEB, Campus 10. Eu sou egressa também desse departamento, de pedagogia aí, né? Então, assim, esse é o nosso local de fala, né? Eu passei pela experiência de bolsista de supervisão e, atualmente, o Alan Márcio é bolsista de iniciação científica. É bolsista do PIBID, desculpa. Pode passar, Alan. Tá aí. Foi? Não, tá escuro. Tá na primeira tela, você precisa passar para o próximo. Bom, eu, enquanto, né, bolsista de supervisão, e o Alan, enquanto bolsista de iniciação à docência, para esse trabalho, esse breve relato, o que nos motivou? Nós somos, né, respectivamente, eu, filha de professora, minha mãe também é egressa desse departamento, o Alan, neto. Então, assim, sempre nos inquietou as condições em que a educação pública, em que a escola pública atuava. Porque desde pequena eu já ia com a minha mãe para a escola onde ela trabalhava, e eu sempre fiquei fascinada por aquele espaço, e sempre me trouxe inquietação, né? Eu sempre ficava me perguntando por que as coisas não avançavam, né? Por que minha mãe chegava em casa tão cansada e, ao mesmo tempo, tão esperançosa. Aquilo, de certa forma, me seduziu. E eu acredito que isso foi passando, né, de uma geração para outra, e acabou seduzindo também o Alan. Diante desse contexto, a gente se sentiu provocado a discutir essa relevância do PIBID. Para tanto, a gente ancorou, nós nos ancoramos em autores que defendem, né, que a escola é parte integrante do contexto social, ou seja, enquanto parte do capitalismo, ela também reflete todas as contradições desse modelo de sociedade. A gente também parte do pressuposto de que a educação tem como função humanizar o ser biológico, e ninguém nasce humano, é por meio da educação, né, que o ser biológico torna-se humano, então tem esse papel fundamental. Educar é um ato político, assim como Paulo Freire defende, né, que educar é um ato político ou de conservação ou de transformação da sociedade. A realidade por si só não se explica, né, e aí a gente, de novo, toca em Saviani, porque a função social da escola é justamente socializar conhecimento científico. Se a escola da educação básica ela tem essa função de socializar conhecimento científico, a universidade, por sua vez, tem a função de produzir esse conhecimento científico a ser socializado na escola. Então, a gente bebe nessas fontes, né? Paulo Freire, que afirma que educar é um ato político, ou de transformação, ou de conservação. No Brandão, que defende que a educação, né, que ninguém foge da educação, enquanto seres humanos, nós nos educamos, o ser biológico vira ser humano por meio da educação. A gente vai se humanizando por meio da educação. E a realidade por si só não se explica, fazendo, portanto, necessário essa socialização do conhecimento científico, que é o conhecimento científico, né, que nos permite enxergar a face oculta da Lua dentro do caso da realidade que nos cerca. Pode passar, Alan. Boa noite. Como atual bolsista do PIBID, do Núcleo Multiletramentos, nós achamos relevante expor nesse relato de experiência a relevância que essa política pública tem para nós, alunos de licenciatura. A primeira possibilidade que tal projeto oferece é a expansão da sala de aula da universidade, uma vez que a experiência nos revela que não existe separação entre teoria e prática. Em seguida, nós vemos que o ambiente escolar em que estamos inseridos também, nós começamos a ver o ambiente escolar em que estamos inseridos também como um campo de pesquisa, onde o projeto oferecido pelo núcleo, no meu caso, Multiletramentos, vai nos possibilitar coletar dados e, assim, escrever artigos, relatos de experiência, produzir pesquisa, para depois ser passada para a sociedade. O PIBID também vai contribuir com a formação de profissionais mais humanos e competentes, pois uma vez em que nós estamos inseridos ali, convivendo nesse ambiente escolar,
ainda no processo de formação da docência, nós podemos participar da realidade do aluno da escola pública e, assim, conhecer suas limitações, né? O que vai nos fazer nos formar para ser profissionais mais críticos e mais comprometidos com essas lutas sociais. Cabe a nós também citar o fortalecimento da ideia do que é ser professor no Brasil, porque o projeto vai passar, né, esse fortalecimento dessa ideia, pois, estando em contato com esses profissionais que já estão formados, nós também estamos em contato com suas lutas para uma melhor qualidade da educação e uma melhor qualidade de trabalho também. Por fim, vem o auxílio financeiro, né? Que a Bolsa Permanência vai possibilitar a compra de materiais para a universidade, a compra de o dinheiro para xerox, dinheiro para comida, para a passagem de transporte até a universidade. Então, essas são a relevância do PIBID para nós bolsistas. Volta o slide um pouquinho, Alan, por favor. Voltou? Isso, voltou. Exatamente. Então, assim, para a gente, enquanto professor, né, de escola pública, qual a contribuição que o PIBID dá? Qual a relevância do PIBID? Primeiro, que ela é uma política pública de educação, e nós, enquanto educadores, sempre levantamos essa bandeira que não se faz educação pública sem política pública. Então, o PIBID é a materialização, né, dessa luta intensa dos educadores, dos profissionais de educação. Ela permite, o PIBID permite, enquanto política pública, a interlocução entre a universidade pública e a educação básica, né, contribuindo assim na nossa formação enquanto profissionais. Nos ajuda também na superação do espontaneísmo epistemológico, uma vez que a universidade, enquanto espaço privilegiado de produção do conhecimento científico, traz para a gente aqui, em locus, no chão da escola pública, as teorias, as metodologias que nos permitem a superação do espontaneísmo da ação, contribuindo, assim, para a formação de professores. E, além disso tudo, é claro, o auxílio financeiro, né, que a gente recebe, no caso, eu recebi uma bolsa de R$700, que esse auxílio financeiro, ele pode, sim, ser utilizado na nossa formação continuada, na compra de livros, né, em pós-graduação. Então, assim, é uma relevância muito interessante para os profissionais da escola pública, esse contato com o PIBID. Pessoal, só lembrando, está faltando 1 minuto e meio, tá bom, para a apresentação? Aqui estão listadas as relevâncias, né, para os bolsistas que eu mencionei. E, por fim, nós chegamos às considerações finais do trabalho. O PIBID, ele cumpre essa função social, né, cumpre a função social de possibilitar melhorias na qualidade da educação pública. No entanto, e aqui entre as limitações citadas no título do nosso relato de experiência, faz-se necessário retomar a função sociohistórica da escola, uma postura crítica e transformadora do educador e investimentos por parte do governo, que é algo fundamental, né? Recentemente, nós, bolsistas do PIBID e do Residência Pedagógica, estamos passando por um atraso nas nossas bolsas, o que compromete, o que acaba atrapalhando, né, nessa melhoria dessas qualidades, o que acaba sendo boicote por parte desse governo genocida por qual nós estamos passando no momento. E aqui nós encerramos nossa apresentação e estamos abertos a dúvidas e a comentários, e espero que nossa apresentação tenha ficado clara e finalizamos aqui. Muito obrigada pela atenção de todos e todas. Nós que agradecemos, estou aqui rindo porque Alan é nosso aluno da UNEB desde, acho que 8 anos, né, Jaqueline? Então, agora nós estamos vendo Alan apresentar. Então, assim, eu estou aqui vendo a apresentação dele a partir daquele olhar dele de 8 aninhos, sabe? Que ele vinha para a UNEB com você. Então, Alan, muito obrigada. Jaqueline também, muito obrigada, né, pela apresentação. Depois a gente vai ter algumas questões. Eu tenho uma questão já para vocês,
Vamos lá para o final. Então, a professora Esté acabou de chegar, né, junto com Gildênia, eu já vi que entraram, elas estavam com dificuldade para entrar. Elas são o segundo trabalho, o papel do preceptor no programa Residência Pedagógica do curso de Pedagogia UNEB Campus 10. O trabalho é escrito pelas 3 preceptoras, né, as professoras Esté Dutra de Novaes, Sirlene Reis dos Santos Silva e Gildênia Franco Tergilene. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas nesse espaço. Boa noite. Vocês têm 10 minutos para falar da experiência de vocês. A Vitória avisará quando tiver faltando 2 minutos, tá? Tá certo. Boa noite a todos, a todas. Eu vou tentar compartilhar a tela. Caso eu não consiga, eu acompanho aqui pelo meu computador mesmo, tá? Deixa eu ver se dá. Apareceu algo? Deu certo, Esther. Sim, apareceu. Ok. Então, assim, eu vou começar. Já foi a primeira parte? Saiu? Oi, Esther, ainda está na capa, viu? Ainda está na primeira. Abriu? Ainda não. Aqui para mim aparece do mesmo jeito. Deixa eu tentar. Pronto, agora foi. Abriu? Sim? Sim, foi agora. Então, vamos lá. Eu vou começar pela nossa apresentação. Eu sou a professora Esther, professora da Educação Básica, aqui do município de Teixeira de Freitas, assim como Sirlene e Gildênia. Nós passamos por um processo de seleção para fazer parte desse grupo, desse programa, como preceptoras, né? Eu cursei pedagogia na UNEB também, entre 2006 a 2010. Então, me sinto honrada em voltar à universidade, né, assim como preceptora. Antes de começarmos a falar sobre o papel do preceptor no programa de residência pedagógica, do curso de pedagogia, é bom a gente estar relembrando algo que os outros grupos também já falaram, né? O programa de residência pedagógica, o subprojeto Práticas de Leitura e Escrita nos anos iniciais, de primeiro e segundo ano, do ensino fundamental, articulando teoria e prática através da residência pedagógica. Temos as orientadoras, a professora Luzeni e a professora Priscila. Eixo 4, formação docente, gestão, coordenação escolar e organização do trabalho pedagógico em espaços escolares e não escolares. É importante reforçar também a questão da preposição do projeto. A proposição do projeto de residência pedagógica é atender especificamente à formação de professores do curso de Pedagogia do Departamento de Educação, Universidade do Estado da Bahia, UNEB, em Teixeira de Freitas. Essa proposta essa proposta tem como centralidade o exercício da docência nos anos iniciais da educação básica, mais especificamente nos 3 primeiros anos. A relevância e importância do projeto consiste em possibilitar que estudantes a partir do quinto semestre do curso participem de experiências educativas, formativas, em situações concretas de seu futuro campo de trabalho como pedagogos, no período de novembro de 2020, com término em março de 2022. Agora, falando especialmente do nosso tema, que é o papel do preceptor na residência pedagógica. Então, assim, o nosso papel
como preceptora, é de fazer essa interligação entre a universidade, né, e a educação básica. São alunos da faculdade que necessitam, né, desse momento de estarem na prática. Então, para isso, a gente, nós preceptores, também residentes, passamos por alguns estudos, né, seminários, a gente se preparou, né, porque mesmo o preceptor estando em sala, a gente como professor estando em sala, a gente necessita de passar por alguns estudos, né, e a gente precisa estar sempre preparado. E as meninas que vêm fazendo alguns estudos a respeito do ensino, da educação, precisa também estar tendo essa prática de sala de aula, né? Mesmo nesse momento difícil de pandemia, né? Então, para tanto, faz-se necessária a prática de estudos com temática, favorece a reflexão. Então, passamos por esse momento de reflexão, momento de planejamento, momento de estudo. Como a gente faz esse elo entre as preceptoras, entre as residentes, com as professoras regentes em sala? Antes de planejarmos, a gente tem um cronograma para ser seguido na escola, e a gente passa esse cronograma para as meninas, né, e o menino. Nós temos um residente. Então, na minha escola, na Escola Genivaldo Bispo, nós temos só meninas, né? Então, eu digo, as meninas têm esse acesso do cronograma, tanto para planejamento como postagem em sala virtual. Então, assim, esse momento de conversa, esse momento de articular o planejamento, né, é muito importante, porque elas podem ter essa experiência, né, acerca dessa praxis, né, e facilita mais o trabalho do residente. E também uma troca, né, com os professores. De certa forma, há essa troca, sim. Então, o preceptor assume funções determinantes nesse processo, aponta caminhos, serve de guia e estimula também a atuação e uma postura dinâmica. Quando as residentes nos procuram, realmente é buscando esse apoio, né? Porque se estamos em sala de aula, né, a gente tem aquela visão prática daquilo que se estuda, né, nos livros. Quando a gente faz alguns estudos, a gente percebe isso na prática. E nosso papel também é de aconselhar, de planejar e de sugerir, né, que tenha progresso, né, e que desenvolva um trabalho exitoso que proporcione bons resultados, tanto para as meninas, né, as que são residentes, como também as professoras e todos os demais envolvidos. Falando das considerações, a gente percebe que nesse cenário de pandemia, como eu mesma disse, é bem desafiador para as meninas, para nós professores, que nos deparamos com esse momento difícil, em que a gente teve que buscar auxílio na tecnologia, nos aprimorarmos, nos capacitarmos, algo diferente daquilo que a gente vivenciava em sala de aula, e para a gente passar isso para residentes foi um pouco difícil, mas juntas a gente conseguiu
formar uma grande equipe. Eu penso que as meninas, mesmo não estando presencialmente, né, participando com os alunos, mas elas estão na sala virtual, elas compreendem o processo. Tem 2 minutos restantes, ok? Tá, ok. Compreendem elas compreendem esse processo e a gente espera, né, como preceptora, que a gente tenha contribuído, tenha ajudado as meninas aí nesse processo, tá? Muito obrigada por ouvir a gente, tá? Já concluí. Obrigada, Esther, pela apresentação. Ao final, a gente vai dialogando, né? Tá certo. Eu queria dizer o seguinte: o próximo trabalho, na ordem aí, é um trabalho meu, né? Eu sou uma das primeiras autoras, mas eu queria perguntar se o Felipe não quer, eu não me importo de apresentar por último. Pode ser, Felipe? Felipe? Pode ser, prof. Então, pronto. Então, pode se organizar aí e apresenta, tá bom? Ok. Então, o trabalho é o uso de recursos audiovisuais para o ensino de ciências em aulas remotas, com Felipe Gabriel da Silva Vieira, Flávia Rosa dos Santos, Milena Souza da Silva, Edila Dalmaso Kosvoski, Gregory Alves de Honor. Você que foi o escolhido, né, Felipe, para apresentar. Fui eu. Então, pronto. Então, você tem 10 minutos, Felipe. Ok, muito obrigado. Vocês conseguem ver minha tela? Conseguimos, sim. Então, gente, boa noite a todos. Eu me chamo Felipe e sou aluno de Ciências Biológicas do nosso campus 10. Estou no 7º semestre agora. Esse trabalho, o uso de recursos audiovisuais para o ensino de ciências em aulas remotas. Ele tem eu como autor, né? E Flávia Rosa dos Santos, Milena Souza, como já foi dito, doutora Edila e mestre Gregory, que são os nossos coordenadores do programa da residência pedagógica, né? E os outros são os meus colegas, as outras são as minhas colegas, né? Que participaram da produção do trabalho. Vamos dar prosseguimento aqui. Então, gente, esse trabalho está em torno de uma aula que foi aplicada por nós, com a turma de 7º ano da nossa escola, Escola São Lourenço, e essa turma é uma turma bastante especial para nós, porque foi a nossa turma durante esse processo todo de pandemia, então essa proposta foi criada em torno desse ensino remoto, né, em meio à pandemia do Covid-19, que foi um momento que pegou todo mundo desprevenido, né? Então, todos nós tivemos que nos adaptarmos a essa realidade, né? Então, os bolsistas da residência pedagógica, juntamente com a preceptora da escola, e os alunos, né, do ensino básico, né, do 7º ano. A nossa aula foi em torno do assunto de micologia, né, que é o estudo dos fungos, que não é um assunto muito popular entre os alunos da educação básica, né? Então, os objetivos foi atrair os alunos justamente por essa falta de popularidade, né, do tema da micologia, com animações e filmagens alternativas, né. Essas animações a gente criou, foi desenvolvendo, né, por meio de programas que eu vou falar adiante, e tudo isso girou em torno de atrair os alunos, né, para poder gerar um interesse maior. E a nossa pauta na residência pedagógica, nossos coordenadores, é sempre usar a realidade dos alunos como um eixo principal para nortear todos os conteúdos, né? A gente acredita que isso é muito importante para gerar interesse e também atrair os alunos para o nosso mundo, né? Possibilitar uma visão em campo que, em meio à pandemia, se fez impossibilitada, né? Por meio da aula de campo virtual, que a gente colocou esse nome. A gente realizou uma aula de campo com a nossa colega Flávia,
Ela reside em Prado, né? É uma região que está um pouco mais... Ela gravou numa região um pouco mais afastada, onde não tinha muitas pessoas, e foi possível ela realizar uma aula de campo onde que os alunos não podem, né? Se viu meio que... As aulas de campo foram impossibilitadas, né? Por conta da pandemia, né? Foi realizado por nós, né? Essa animação narrada ao ar livre sobre a temática, que eu falei anteriormente, a nossa colega Flávia. Eu vou, se der tempo, né, eu vou passar um pouquinho, um trechinho rapidinho da apresentação que a gente fez. E essa aula remota, ela foi utilizada, como eu disse anteriormente, os recursos audiovisuais, né? Então, a gente usou aplicativos como Canva, o Zoom, CapCut para fazer edição, VideoScribe. A gente usou várias ferramentas que a gente foi aprendendo com o tempo. Nós não somos especialistas nessa área de edição, mas a gente buscou, foi atrás, correu atrás, né, de aprender para poder ter um bom resultado, né? Então, a gente descobriu com essas experiências, né, inúmeras possibilidades desse meio tecnológico, e é um meio bastante amplo, né? Então, a gente pode adaptar e pegar essas ferramentas, né, como aliados para o nosso trabalho, né? Então, essas abordagens, elas se tornam muito mais diversificadas e interativas utilizando essas ferramentas. Então, como eu disse anteriormente, a VideoScribe foi a ferramenta que eu utilizei para fazer animação sobre as características gerais dos fungos filamentosos. Esses fungos são muito famosos, né? Muito conhecidos e está bastante presente no nosso dia a dia. São os bolores e os mofos, né? Então, que a gente tem bastante contato, já trazendo com a proposta da nossa realidade, né? E o vídeo ao ar livre, que eu disse anteriormente com a nossa colega Flávia, mostrando os fungos em seu habitat natural. E também na nossa região, né? No caso, o Prado, uma região próxima aqui, é um contexto de Mata Atlântica, que é o mesmo bioma do nossa região aqui do extremo sul da Bahia. E a edição final a gente tentou colocar como se fosse uma série da Netflix, né? A gente tentou implementar esse design gráfico, né, da Netflix para atrair ainda mais os alunos, né? E resultou num feedback positivo dos coordenadores e da professora preceptora, né, da escola. Os alunos gostaram bastante da animação e gerou um grande interesse, né? Foi bastante trabalhoso, mas o resultado foi muito bom também. E os recursos tecnológicos se veem mais indispensáveis nos nossos dias, né? Quanto mais o tempo passa, mais a gente tem a inserção deles no nosso meio, né? Agora, acho que tem um pouquinho de tempo ainda, né? Eu vou passar uma animaçãozinha, são 2 minutinhos, acho que dá tempo. Sim, pode passar, Felipe, tranquilo. Vai, pode ir. São 2 minutinhos só, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo colocar a tela inteira aqui. Acho que só vai ficar um pouquinho. Vocês conseguem ouvir, gente, o som? Sim. Ok. Sim, tô É ouvindo. rapidinho. E aí, pessoal? Na aula de hoje, vamos falar sobre esses seres incríveis que são os fungos. Eles estão presentes em praticamente todo o nosso planeta. Tem várias formas e cores. Você, com certeza, já teve algum contato com algum deles. Então, vamos conhecê-los ainda mais? Chega mais perto vocês, pode chegar bem mais perto. Como eu falei, o orelha de pau ele está sempre fixo em um pedaço de madeira, porque é através desse componente aqui que eles se alimentam. Eles se alimentam de matéria em decomposição, de organismos mortos. Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Flávia, não sei se vocês lembram, mas eu lembro muito bem de vocês, que são os alunos do 7º ano. Não sei se vocês lembram, mas no nosso último encontro nós falamos sobre os fungos. E a partir disso aí surgiram muitas perguntas, né? Quem são os fungos, onde vivem, como se alimentam e também como eles se reproduzem.
Mas vocês se lembram também que a gente conseguiu responder todas essas perguntas a partir das características dos próprios fungos? Primeiro, a gente tinha conversado sobre a diferença, né, que os fungos, eles não são plantas. E por que os fungos não são plantas? Eles não são plantas porque eles não possuem a clorofila, que é o pigmento que vai dar essa coloração verde que todas as plantas que a gente conhece têm, né? Toda essa coloração verde que a gente pode observar aqui também nesse ambiente. Os fungos, eles são seres aclorofilados, ou seja, eles não têm a clorofila e, portanto, eles não têm essa pigmentação verde. Foi só um trechinho aqui para a gente poder contemplar um pouquinho do que foi feito, né? Foi um trabalho exaustivo, porém, com a ajuda de todos, né? Todos fizeram... A Flávia mesmo fez uma apresentação de nível Discovery Channel, né? Foi fantástico essa experiência. Eu também me esforcei um pouquinho para poder fazer essa animaçãozinha. Então, a gente juntou nossas habilidades e deu esse trabalho muito bom. No final de tudo, nossos coordenadores estão de parabéns também pelas recomendações, sempre pelos conselhos, direcionamento. Então, um trabalho em conjunto, né? Eu quero agradecer a todos que estão assistindo. São trabalhos ótimos também, foram apresentados anteriormente. E é isso. Muito obrigado. Obrigada a você, Felipe, pela apresentação, viu? Parabéns. Chamar o próximo trabalho, Joelma, né, Gomes Luz, com o trabalho Uso de Recursos Tecnológicos para o Ensino de Língua Inglesa em um Curso de Idiomas. É contigo, Joelma. Boa noite, todo mundo me escuta? Sim, Joelma. Sim. Certo. Vou tentar compartilhar aqui minha tela. Só um minuto. Não apareceu, né? Ainda não. Não apareceu, Joelma. Vamos lá de novo. Acho que agora vai. Apareceu. Apareceu? Pronto, agora sim. Isso, agora tá ok. Pronto. Então, vamos lá. Bom, diferente, um tanto quanto diferente da apresentação dos colegas que falam, né, sobre as práticas, trabalhos práticos que estão sendo executados, né, estão em andamento. A minha pesquisa é fruto de um artigo, na verdade, que foi realizado durante minha especialização em educação à distância, que também foi pela UNEB, e eu preciso destacar desde já que foi uma pesquisa realizada no ano de 2019, porque existem dois mundos aí, né? Eu falo sobre recursos tecnológicos, sobre as tecnologias de informação e comunicação, em um ano antes da pandemia, né? E depois da pandemia, tudo que se fala sobre isso mudou muito, né? A experiência de professores, que os professores viveram no ensino remoto, mudou toda essa visão, e revisitar essa pesquisa agora me deixou muito curiosa de voltar nesse contexto para saber como que está a visão desses professores agora. Porque eu falo sobre os recursos para o ensino de língua inglesa em um curso específico de idiomas a partir da visão dos professores. Então, fica essa ressalva aí de que é uma experiência de 2019. Bom, aqui é o tema, né? Se por acaso não passar alguma tela, vocês podem me avisar por aí que eu não consigo visualizar tudo aqui na minha Já foi para a tela. próxima tela, já, viu?
Pronto, ótimo. O tema do estudo é o uso das tecnologias de informação e comunicação em sala de aula, e o objeto de estudo foi um questionário aplicado para os professores, como foi a produção de uma pesquisa mesmo, né? Eu tenho aqui todos aqueles procedimentos comuns de pesquisa, né? A justificativa falando sobre o porquê, né, de tratar do ensino-aprendizagem de inglês. Eu esqueci de falar no início que eu sou egressa do campus, sou professora de inglês, formada em letras em inglês pela UNEB. Atualmente sou aluna do programa de pós-graduação em letras, também do campus. Então, minha vida está aí, por aí, pelo campus da UNEB, né? O campus distante, que agora a gente não está mais presencialmente nele, mas vamos voltar em breve. Então, essa é a contextualização, falar sobre esse ensino em um contexto, considerando esse contexto como social, histórico e culturalmente situado, com atenção voltada para os cursos livres, porque a maioria das pesquisas falam mais sobre educação básica, e fiz a tentativa de relacionar tanto a minha área de formação em letras em inglês, como a área da especialização na época, que era uma especialização em educação à distância. Eu tenho aqui uma questão norteadora, né, que é enxergar como os professores viam o uso desses recursos. Eu não vou me delongar nessa parte, porque eu quero chegar logo aos resultados, porque o tempo é bem curtinho. Eu tenho aqui algumas referências, né, quando a gente realiza as pesquisas que saem um pouco desse âmbito dos relatos de experiência, a gente precisa se pautar em outros teóricos. Então, eu trago a ideia de globalização, que é um fenômeno mundial, né, que nós conhecemos, nós vivemos num mundo globalizado, em que os países dominantes eles, se adentram aos contextos locais, e é disso daí que surge a procura tão grande pelo ensino, aprendizagem de língua inglesa. Existe até esse termo, né, estadunização, por conta desse uso da língua inglesa, e além de outros autores que vão falar aí da importância do uso das tecnologias, vão definir as tecnologias de informação e comunicação, e por último aí o Franco, que vem trazer a ideia de nativos digitais, que são os nossos alunos de hoje, né? Nós hoje não temos mais alunos que não são nativos digitais, os nossos alunos nas escolas. Essa foi uma pesquisa qualitativa descritiva, que você observa, analisa, sem dar registra, sem dar nenhum juízo de valor. O procedimento da pesquisa foi através de um questionário que foi aplicado pelo Google Forms, e de um corpo de 13 professores, somente 10 responderam ao questionário. Essa pesquisa se deu em escola de idiomas, que segue os moldes da educação bilíngue. Por quê? Porque nessa escola se ensina inglês através de conteúdo acadêmico, através dos conteúdos escolares. Não é como aquele curso de inglês tradicional que a gente está acostumado, que a gente conhece melhor, que a gente está acostumado a ver. E o maior diferencial é a carga horária desse curso, que é de 8 horas semanais, ao invés das 2 horas semanais que são mais tradicionais. E tem professores estudantes do curso de letras em inglês, temos professores formados na área, temos professores de outras licenciaturas, professores nativos, então é um perfil variado aí que participou dessa pesquisa. Bom, quanto aos resultados, eles foram divididos nessas 3 categorias. Primeiramente, as perguntas, né, do questionário foram divididas nas perguntas que falam especificamente do uso dos recursos na prática, algumas que falam sobre um aplicativo da escola e algumas possíveis relações com a educação à distância. Então, primeiro, os professores foram pedidos para dizer qual o valor que eles dariam para a importância do uso de novas tecnologias na prática deles, né? Então, 60% desses professores deram ali uma nota 10 para essa importância, 30% uma nota de 8 a 9 e 10% de 4 a 10. Eu trago ali alguns autores que vão afirmar que hoje em dia, na verdade, não se pode haver uma dissociação entre o uso de tecnologias e o ensino, e a importância do computador nas aulas de hoje como mediador do conhecimento. Os professores
Eu passei errado aqui. Pronto. Que foram perguntados se eles acreditavam que a escola oferecia o suporte necessário para o uso desse recurso tecnológico. Foi unânime, né? Todos disseram que sim. Entre os recursos mais utilizados aí por esses professores estão a internet, né? A conexão Wi-Fi, a Smart TV, o computador, celular, aplicativos e além de outros, né? Esses que eu mencionei são os mais populares. Com relação a essas tecnologias que dependem da internet, eu trago Finardi e Porcino, que dizem que podemos dizer que essas tecnologias não só são suporte ao ensino de línguas, mas representam uma nova concepção de uso e aprendizagem. Algumas questões, outras questões, né? Se os professores acreditavam que o uso dos recursos tinha uma influência positiva na aprendizagem dos alunos. Todos acreditavam que sim, naquela época, né? Hoje, então, não tem mais como fugir disso. Quais atividades os alunos mais se interessam? Então, a grande maioria se interessa... Um segundinho, faltam 2 minutos, ok? Tá certo. Os alunos se interessavam mais pelos games, né? Pelos jogos, ou pelos vídeos. Nenhum professor disse que os alunos se interessavam pelas atividades de áudio, que, na verdade, está inserido ali nos vídeos também. Acho que não passou. Do interesse, eu perguntei para os professores sobre o interesse dos alunos com os exercícios online, atividades mesmo, tarefa, né, do livro de exercícios online. Qual a palavra? A adesão desses alunos, os professores consideraram mediana, né, 70%. E a escola possui um aplicativo para comunicação entre os pais, né? Um aplicativo que substitui a velha e famosa agenda, né? Aquela agendinha que todo mundo já recebeu um dia que ia para casa com um recadinho para o pai. A escola passou a usar um aplicativo. Os professores consideraram a nota de 7 a 8 na eficácia, a maioria dos professores, né, do aplicativo. Eles estavam em fase de transição no uso desse aplicativo, 50% já tinha se adaptado bem a essa transição. As funções do aplicativo são essas aqui: dá para enviar texto, enviar mídia, relatório dos alunos, agendamento de tarefa, questionários. Esse daqui eu não vou estender agora por conta do tempo, e tentei fazer possíveis relações com a educação à distância, porque era o foco do meu estudo na época. Então, foi perguntado aos professores se eles viam relação entre o uso das tecnologias mencionadas no questionário com o ensino à distância, ficou ali no 50-50. Foi perguntado se aquela modalidade de 8 horas semanais, se eles achavam que funcionaria no modalidade à distância. 80% acreditava que não funcionaria. Depois, 2020 forçou todo mundo a funcionar. Ninguém teve opção. Na maioria nunca tinha, em 2019, né, dado aulas no contexto à distância, no contexto online. E quando perguntado se eles acreditavam que os alunos poderiam atingir a fluência fazendo aulas à distância, 70% acreditava que sim. Por fim, como foi constatada a importância do uso das tecnologias para as aulas, a relevância do uso da internet como prática de educação modernizada. Só para avisar mesmo. Mas pode continuar. E concluindo que tudo isso, o uso desses recursos, uma das possibilidades se deu através da carga horária e a variedade de recursos disponíveis, né? E o que ficou para mim de mais relevante foi revisitar, como eu falei no início, né? Agora isso, e refletir, né? Como seria a visão desses professores hoje, em 2021, após tudo que vivemos nesses 2 últimos anos. E é isso. Obrigada.
Obrigada também, Joelma, parabéns aí pelo trabalho. Realmente um desafio, viu? Você tem outra pesquisa agora, aqueles seus 70% que já trabalhou EAD, agora vai dar tudo 100%, né? 100%. Vai ter realmente uma continuidade, né, do trabalho. Fiquei muito curiosa, foi interessante revisitar essa pesquisa agora. É interessante mesmo, né? Você vê como que a pesquisa ela é dialética, né? Ela não, é como diz, ela não acaba, ela acaba, ela tem tempo para finalizar, mas ela não acaba as suas possibilidades de continuidade, né? Então, gente, na continuidade aí agora, o trabalho é um trabalho meu, né? Junto com outras pessoas. É um trabalho intitulado O Tempo Comunidade 1, no curso de Agroecologia da UNEB, o inventário da realidade, aprendizados, desafios e perspectivas de continuidade. As autoras sou eu e mais as professoras que trabalham com um componente que se chama Seminário Integrador. Nesse curso, esses cursos funcionam em 2 campi da UNEB, que é o Conceição do Coité e Irecê. Eu sou professora no curso de Conceição do Coité, participo de forma colaborativa, voluntária, né? Um trabalho que eu não recebo por ele, né? Minha carga horária está toda distribuída aqui no Campus 10, né? E é um trabalho que é vinculado a um centro acadêmico de educação do campo e desenvolvimento territorial da UNEB, do qual eu faço parte, né? Eu sou membro desse centro acadêmico, que se chama CAEC-DT, né? A sua síntese é CAEC-DT, que trabalha com movimentos sociais, com experiências, atividades voltadas para os movimentos sociais do campo, né? Esse curso, né? Então, assim, esse trabalho ele é um relato de experiência, né? Vivenciada no Tempo Comunidade 1, das 2 turmas, né? São 2 turmas de bacharelado de agroecologia, nesses 2 campi que eu coloquei, e tem como foco o inventário da realidade, que é um instrumento utilizado para conhecer a comunidade, né? Nos mais distintos aspectos, né? O curso de agroecologia, esse curso ele começa também na pandemia, então a gente inicia em outubro de 2020, né? Esse curso ele tem seu início em 2020, bem nesse bojo aí da pandemia, e ele é dividido, ele funciona a partir do princípio da pedagogia da alternância. O que é a pedagogia da alternância, né? Ele é dividido em 2 tempos, que é um que a gente chama um tempo universidade e um outro que se chama tempo comunidade, ou seja, tem uma carga horária onde os alunos estudam, né? Agora está virtualmente, remotamente, mas quando terminar essa pandemia, é o tempo que eles vão sair das suas comunidades e vão estudar nos 2 lugares. Então, no CAEC-DT, né, em Conceição do Coité, nós temos um centro lá equipado com laboratórios, biblioteca, para receber esses alunos, né? Então, esses alunos vão estudar lá, vão ficar, em média, 30 a 40 dias, todos juntos, né, nesse módulo. Então, eles estudam, depois eles têm um tempo onde eles voltam para as comunidades deles para realizar o tempo comunidade. Então, são 2 cargas horárias que se complementam, ou seja, o tempo que eles estão também na comunidade conta para contabilizar o tempo de curso que eles têm. Então, é uma alternância, né? Isso é chamado de pedagogia da alternância. Então, conforme o projeto político do curso, né? A pedagogia da alternância pressupõe a superação dessa cisão entre a escola, né? Entre a universidade e a sua vida de agricultor, de agricultora, né? Muitos dos nossos alunos já são vinculados à terra,
já trabalham na perspectiva da agroecologia, muitos já trabalham, já são tecnólogos do ensino médio e estão continuando aí o ensino superior. Então, nesse sentido, né, o tempo comunidade ele ganha uma relevância, né, a pesquisa passa a fazer parte do cotidiano dos alunos desde o primeiro semestre, né? Desde o primeiro semestre, eles já têm a possibilidade de, através do tempo comunidade, eles se inserirem nas suas comunidades para conhecer melhor, né? Para desvelar essa realidade que está lá. Então, nesse tempo comunidade, eles têm o objetivo de identificar problemas reais, né, dos territórios de onde eles vivem, de onde eles atuam, procurando explicar, né, interpretar esses problemas, né, à luz dos estudos que realizam no seu processo formativo, né, e interpretar esses dados, né, isso que é importante, indicando saídas, né, indicando alternativas. Então, o tempo comunidade ele é orientado através de um plano de estudos, né, e esse plano de estudos do tempo comunidade 1, ele se dividiu em dois momentos. O primeiro, a leitura de um livro chamado O que é a Realidade, né, do João Francisco Duarte Júnior, onde os alunos destacaram as ideias-força, né, acerca do que é a realidade. E o segundo momento foi a realização do que nós denominamos como inventário da realidade, né? É uma ferramenta para levantamento e registro organizado de aspectos tanto materiais quanto imateriais, né, de uma determinada realidade, né? Política, econômica, geográfica, cultural, né? Então, esse tempo comunidade ele foi realizado no período de 27 de maio a 30 de junho de 2021, por 61 estudantes, né, divididos em 13 grupos, realizados em 48 comunidades, né, localizadas em 6 territórios de identidade do estado da Bahia. Ressaltamos que as atividades do tempo universidade e do tempo comunidade foram planejadas, né, pelo conjunto de docentes do módulo 2 do curso, e estudantes, né, a partir da perspectiva interdisciplinar do conhecimento. Então, esse instrumento, chamado Inventário da Realidade, nós construímos no conjunto de docentes, junto com os movimentos sociais, porque nós temos uma CPP, né, que é uma comissão político-pedagógica, onde não só professores e alunos participam, mas também os movimentos sociais dos quais os alunos são vinculados. Então, é uma pesquisa que a gente almeja que seja referenciada socialmente, né, nas comunidades, e não uma invenção apenas da universidade. Então, esse trabalho, né, ele objetivou o planejamento, avaliação, orientação, acompanhamento e a socialização dos trabalhos realizados sob a orientação, coordenação do seminário integrador, que são 4 professores, né? Eu trabalho junto com a professora Maria Jusilene, e na turma de IDC são 2 outras professoras, e mais um assessor que nós temos, que é vinculado a uma escola família agrícola, né, que é um dos que escreve esse trabalho também. Então, nós tivemos o diálogo, né, com a cultura camponesa, buscando assegurar a unidade de teoria, prática e praxis, né, ou seja, é a articulação da teoria e da prática, mas na perspectiva da praxis. Praxis enquanto elemento transformador da realidade, né? Uma perspectiva de Marx, né? De você entender essa realidade para além do que ela se apresenta, né? Ou seja, nós temos uma aparência, né? A realidade se apresenta para nós de forma aparente e cabe aos estudos teóricos desnudar essa realidade no sentido de revelar a sua essência, né? Então, no seminário de socialização do TC, então, eles concluíram, então a gente retorna depois, né, para fazer a socialização desse material, né? Então, foi realizado nós realizamos no início de agosto, já no início desse semestre agora, 2021.2,
porque o tempo comunidade ele articula o que passou com o que está por vir, né? Ou seja, aquilo que foi realizado no tempo comunidade 2021.1 com 2021.2, né? Que é esse semestre em andamento. Então, no seminário, nós tivemos as atividades desenvolvidas pelos estudantes, né? Onde discutimos os aprendizados, os desafios e a perspectiva de continuidade, porque os alunos, eles levantaram os problemas da realidade. Então, agora, neste momento, eles já estão no tempo comunidade 2, e eles já estão vendo que aspectos que eu vou aprofundar agora, né? Então, Só interrompendo um pouquinho, faltam 2 minutos, ok? Certo, obrigada, Vitória. Então, os estudantes, eles trouxeram como aprendizados a possibilidade de conhecer os projetos e lutas da comunidade, mesmo morando lá, né? Eles não conheciam. Então, eles revelam que esse inventário ajudou a vê-los, a ver as comunidades como eles nunca tinham visto, né? Perceber que podem fazer algo pela comunidade após conhecer seus problemas. Também identificar os pontos de vulnerabilidade da comunidade, articular os estudos do tempo universidade com a realização do inventário, modificou o seu conhecimento sobre a comunidade, o seu interesse em relação à comunidade. E quanto aos desafios, eles trouxeram o deslocamento, né, a mobilidade até a comunidade, a falta de tempo para a realização do inventário, né? Todos trabalham, uma grande parte são agricultores, outros trabalham em secretarias de meio ambiente e outras atividades, né, no comércio também. Outra dificuldade foi articular a comunidade para a realização do inventário devido às barreiras postas aí, né, pela pandemia da Covid-19, conciliar o estudo e o trabalho, a escrita do relatório, né, muitos já tinham muitos anos que não estudavam, então fazer um relatório, né, fazer uma escrita, né, a partir de um roteiro, mesmo a partir de um roteiro é desafiante para eles. E como perspectiva de continuidade, eles apontaram colocar o debate da agroecologia nos espaços escolares e não escolares da comunidade, realizar ações que envolvem a comunidade, a exemplo de uma contação de história a partir da agroecologia para as crianças, por exemplo, organização da juventude, curso de formação de lideranças, né? Então, além de ver os problemas, eles também apontam possibilidades que eles já enxergam na continuidade do curso de realizar. Então, é isso. Obrigada. Então, com este meu trabalho, né, com este trabalho apresentado, a Aline, eu acho que a Aline Colatina apareceu, Vitória? A primeira autora, não. Pronto, então a gente lamenta a ausência dela, né, para a gente conhecer esse trabalho, que com certeza o título já apresenta, né, uma grande possibilidade, a gente não recebeu. Então, nós ainda temos, são 22h12, nós temos aí um tempinho, pelo menos, né, de uns 15 minutos, para falar, para fazer alguma pergunta, quem quiser fazer uma pergunta um para o outro, fazer algum comentário, né, dizer também desses trabalhos, dessa roda, né, de conversa, que tão interessante, né, uma grande maioria, né, só a Joelma, né, na verdade, que traz um trabalho de pesquisa, né, os demais são frutos de sistematização de experiências, né, que o Felipe traz a construção, elaboração aí de um material didático, né, através dos audiovisuais, o Alan e a Jaqueline trazem uma reflexão a partir do PIBID, a Esté traz a reflexão a partir do residência pedagógica, eu trago a experiência do curso de agroecologia, ou seja, isso mostra a sistematização, né? A importância de sistematizarmos aquilo que a gente vive. Então, vou deixar com vocês, quem quiser falar, eu sempre brinco que a primeira inscrição é gratuita.
Bom, vou falar um pouquinho, né? Vou ser bem breve, porque não sou uma pessoa de muitas palavras. Mas, olha, no geral, eu me inscrevi para ser monitora aqui, né? Somente com o intuito de aprendizado mesmo. De estar fazendo uma coisa nova. Primeira vez que eu fui monitora de um evento. Entendeu? Foi só pela emoção de estar sendo monitora e tudo mais. Porém, saí daqui hoje com um aprendizado enorme, gente. De verdade. As apresentações de vocês foram maravilhosas. Tanto as pesquisas, como o pessoal que foi a campo, falaram do PIBID. A apresentação da professora também foi ótima, viu? Estão todos de parabéns. Adorei. Obrigada, Vitória. É isso mesmo. Quem mais? Alguém gostaria de falar? Eu gostaria de fazer uma pergunta, professora. Pode ser agora? Pode fazer pergunta também, com certeza. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, porque realmente é um momento muito rico de aprendizado, troca de experiências. E eu fiquei curiosíssima aqui com a Joelma. Eu não sei, eu acho que é porque eu me distraí aqui, Joelma, eu não entendi o locus da sua pesquisa. Foi em escola pública, privada? Porque parece que os professores, naquele momento histórico que você fez a pesquisa, reconheciam aquele espaço como um espaço que dá condições do ensino à distância acontecer. Foi isso mesmo? Eu falei tudo bem rapidinho, porque tinha tanta informação e o tempo era curto, talvez tenha deixado passar mesmo. Mas foi numa escola de idiomas, porque como eu sou professora de inglês, né, eu foquei especificamente na escola de idiomas, não foi no contexto de educação básica, não. O suporte que a escola dava, mesmo antes da pandemia, era de dispor desses recursos tecnológicos, né? No artigo eu tenho maiores informações sobre isso, e uma dessas informações é a descrição sobre o espaço físico da escola e sobre quais recursos a escola disponibiliza. Então, assim, tem uma Smart TV em cada sala, tem computador disponível para os professores, tem um aplicativo para comunicação. Então, mesmo antes da pandemia, já havia uma estrutura tecnológica bacana que, após a pandemia, foi mais incrementada ainda. Certo. Obrigada. Obrigado também, Jaque. Alan, eu queria perguntar para vocês aí, principalmente para você, Alan. Você adentrou o PIBID já no primeiro semestre, né? Na sua entrada na universidade, você também adentrou, não foi isso? Então, eu queria que você me dissesse para nós, por exemplo, quais os desafios, Alan, de pisar na universidade, nem pisar muito, né? Porque a pandemia nem deixou ainda, né, Jaque, viver a UNEB na sua inteireza, né? Como sua mãe viveu, da forma intensa que ela viveu. Quais são os desafios de você já entrar numa sala de aula e pisou a universidade e foi para a sala de aula? Você já se sentiu assim um professor já, Alan? Foi uma experiência bem transformadora, assim, né? Bem inovador. Porque como eu entrei já no primeiro semestre, eu estava ali ainda tudo novo na universidade é um ritmo mais puxado. E, assim, quando eu entrei no PIBID, geralmente as pessoas entram mais a partir do terceiro semestre. E como eu entrei no primeiro semestre, eu ainda estava, assim, um pouco tímido de falar na frente, ligar a câmera para falar na frente dos professores, ainda mais na frente de alunos, né? Lá no Henrique Brito, que é onde que o PIBID, meu núcleo está trabalhando, né, com o PIBID. Então, assim, foi algo bem... No começo, eu me sentia, assim, um pouco tímido, tinha dificuldade de apresentar, assim, na frente, né? Às vezes eu embolava um pouco no que ia falar, por nervosismo mesmo. Mas foi até uma coisa que o PIBID, ele transformou, né, em mim, que foi essa dificuldade de apresentar. A partir do momento em que eu ia lá e falava, que eu fazia o planejamento com os professores e tinha que falar em público no AC, eu fui amadurecendo mais na universidade e também no projeto. E outro desafio foi que eu entrei no PIBID, assim como na universidade, num contexto pandêmico. Então, assim,
as dificuldades que a escola algumas dificuldades que a escola trazia antes do contexto pandêmico, ela aumentaram em várias escolas, né, na pandemia, porque alunos que não tinham celulares, não tinham condições financeiras de pagar a internet para entrar na aula. Então, é uma dificuldade que a gente tem passado no PIBID, né, e que a gente tem tentado superar aos poucos, a gente tem tentado fazer com que esses alunos participem. Às vezes ele não pode participar da aula porque ele está no trabalho, a gente vai lá e faz um movimento por WhatsApp, passa uma atividade assíncrona, de modo que esse aluno possa participar. Então, assim, as dificuldades com o projeto foram essas da pandemia, e as dificuldades que eu senti como aluno assim, do primeiro semestre entrando no PIBID foram essas de nervosismo, mas estão sendo superadas aos poucos, e eu estou gostando bastante do projeto. É algo que tem sido bastante inovador nessa minha vida acadêmica e que tem contribuído bastante na minha formação aí na universidade, né? Muito bem, maravilha, viu? Muito feliz, Alan, com essa sua experiência, viu? Muito feliz. Sabe que o coração transborda mesmo. E eu queria agora fazer também, eu estou nas perguntas, né? Olha bem, não estou nem deixando os outros perguntar, porque essas são as curiosidades. Esther, você apresentou para nós, Esther, o Residência Pedagógica, né? Nós fazemos parte do mesmo núcleo, mas eu queria que você pudesse dizer para nós aí, está ouvindo, Esther, gente? Estou sim. Você é professora já, né? Uma excelente profissional, né? Você já tem uma experiência como coordenadora pedagógica. E os aprendizados dessa residência pedagógica para você, como profissional, o que esse residência traz para você, né? Judênia está aí também, se quiser pode falar, né? Que é também uma preceptora. E principalmente nesses tempos de pandemia. Queria que você falasse para a gente um pouco, vocês quisessem falar aí um pouco, viu? Bem, quando tudo começou, né, que teve a seleção, eu disse na primeira reunião que eu estava bem ansiosa. Está um pouco baixo, Esther. Para mim, está um pouco baixo, não sei para vocês. Está um pouquinho... Está melhor? Eu sei o microfone. Eu acho que sim, melhorou um pouco. Sim. Então, assim, desde a nossa primeira reunião, eu disse que estava bastante ansiosa e com grande expectativa, né? E quando a gente teve a primeira reunião, não havia ainda fechado as escolas por conta da pandemia. Então, eu tinha uma expectativa muito grande da participação das meninas, mesmo porque, vou usar o termo mais popular, estavam fresquinhas, né? E chegaria na escola para contribuir muito, né? E elas contribuem, mesmo nesse momento pandêmico, elas contribuem sim. Então, assim, esse processo, essa ligação entre a regente e as minhas residentes é muito importante. A gente percebe isso, essa ligação delas, quando elas me comunicam. Olha, Estel, eu falei com a professora, ela me auxiliou nisso, então eu falo com as meninas lá na escola, que elas se comunicam bastante, né? Então, assim, eu fui me acalmando mais nessa questão de não auxiliar tanto as meninas como eu gostaria se fosse presencial. Mas aí isso foi renovando em mim e fico feliz pela participação das meninas, né? As meninas, nesse momento de participação na sala virtual, eu vejo a maioria participa muito bem, né? Então, foi um aprendizado para elas também, né? Não deixa de ser. Eu penso que elas aprenderam sim, e eu espero ter contribuído, né, para esse aprendizado, porque não só elas aprenderam, mas também eu, como preceptora,
e também os professores. E acredito também que as meninas preceptoras aí concordam comigo que a gente vem aprendendo com elas. Certo? Pronto, quer falar, Judênia? Eu concordo plenamente aí com Esther, que eu também, no início, eu estava realmente muito feliz de estar recebendo as meninas em sala de aula, mas aí entrou a pandemia, aí a felicidade diminuiu bastante, porque eu já estava até sonhando com as meninas na sala de aula, para dar um auxílio, né, para os professores, né, que o projeto era de leitura, né, então eu estava esperançosa, né, mas mesmo assim as meninas estão dando conta, né, não é a mesma coisa em sala de aula, né, mas estão auxiliando, né, eu estou gostando, né, mas eu estava esperando que, mesmo com a pandemia, que a gente conseguisse voltar, mas infelizmente não deu certo, né? Mas quem sabe, né? Ainda tem um ano que vem ainda, né? Espero que a gente consiga ainda voltar para a sala de aula e ter um desempenho melhor. Só fechando aqui um pouco da minha fala, então, o quanto é importante esse programa, né, do PIBID, para que, de incentivo, né, eu falando da questão mesmo da bolsa, né, que vem auxiliando as meninas aí nesse momento de estudo. Então, eu registro aqui essa importância também, né, além esse elo entre a universidade e a educação básica. Ok, então, Esther, obrigada, Judênia, e está aberto ainda. Quem quiser falar, nós ainda temos uns 5 minutinhos ainda. Quem quiser dizer alguma coisa. Eu queria parabenizar todo mundo pelos trabalhos muito bons, pelas experiências e práticas de todos. Destaque aí que eu achei muito legal o trabalho do pessoal de biologia que o Felipe mostrou. Ele falou que botou em jogo ali os talentos dele, né? Aquele layout da Netflix ficou muito legal. Eu tô curiosa para aprender como faz, para fazer com meus alunos também. E dizer que foi muito bom voltar ao CEPEX. A última vez que eu estive no CEPEX foi na graduação, lá em 2012, eu acho, 13. Então, bacana poder voltar. Fui monitora também, igual a Vitória. Ser monitora presencial é mais fácil, viu, Vitória? Dá mais trabalho, mas é mais fácil. E fazer uma pergunta para o pessoal que falou sobre o PIBID, porque eu também fui bolsista PIBID. As vantagens, né, de ser bolsistas, realmente, tudo que vocês afirmaram aí, eu corroboro com vocês. A bolsa ajuda muito a gente, né? Principalmente a bolsa. Mas, lógico que o mais importante é a experiência, tudo que a gente aprende através do PIBID, né? E aí eu queria saber como que funciona a dinâmica do PIBID de vocês. Porque em letras em inglês, a gente tinha reuniões periódicas, tinha um processo de planejamento para decidir. Eram muitos bolsistas, então quem ia ficar com qual professor, quem ia ficar com cada parte da aula, e após aquilo tinha reuniões, as reuniões eram gravadas, para ter discussões depois. O pessoal que estava antes de mim conseguiu até fazer publicações nesse sentido, por conta das gravações das reuniões. A nossa professora do PIBID na época era a professora Luciana, junto com as professoras da educação básica, não me lembro os nomes, mas eu até trabalhei com duas delas depois, a Shirley e a Vanusa, lembrei. Enfim, mas como que funciona essa dinâmica, né, entre universidade, professor da educação básica e os alunos? Como vocês se juntam, como vocês se decidem, combinam as aulas? É isso. Acho que você, Jaque.
Acho que você, Jaque, pode responder aí, você que fez parte do PIBID, né? Eu posso tentar responder, sim. O Alan me chamou, falou, mãe, eu posso responder também? Por que ele me chamou? Porque a realidade que eu trabalhei no PIBID foi uma realidade em que não havia pandemia. Então, é uma realidade diferente da que a Alan trabalha agora. Eu fui supervisora na Escola Municipal de Guerra em 2013. Então, a gente tinha, a nossa coordenadora era a professora Lúcia, então a gente se reunia com a professora, né, uma vez por mês, os bolsistas de ID e as supervisoras, nós nos reuníamos uma vez por mês com ela, para passar o feedback, né, de como estava acontecendo na escola, como é que estavam sendo realizados os trabalhos, e também para a gente fazer leituras que contribuíssem para que nós pudéssemos apresentar para a escola novas metodologias de trabalho, com a temática da leitura e da escrita. E eram encontros presenciais. Então, a gente ia para a universidade uma vez por mês e voltava para a escola, mas no formato presencial. Então, era uma realidade totalmente diferente. Eu acredito que o Alan vai querer falar um pouquinho da realidade dele agora. Como já foi mencionada, a realidade, né, em que eu estou participando do PIBID, que é um projeto que ainda está em andamento, ela é uma realidade mais diferente, porque, assim, como a equipe, né, do Multiletramento se conheceu num contexto de pandemia, e eu, exclusivamente, entrei na universidade no contexto de pandemia, eu ainda não tive contato com os colegas que participam do projeto junto comigo. Então, assim, nós não nos vemos fora das chamadas de vídeo, somente por WhatsApp. Então, essas comunicações de AC, por exemplo, de planejamento, é tudo feito remotamente, por chamadas de vídeo ou pelo WhatsApp, né? Então, assim, é um contexto um pouco mais difícil, né? Porque, assim, esse contexto virtual acaba se tornando um pouco mais complexo. A gente vê em diversas chamadas que tem gente que, minha internet está lenta, meu computador está quebrado. Então, assim, acaba dificultando um pouco esse cenário, né? Então, assim, a gente tem feito, ultimamente, reuniões de AC uma vez por semana, reuniões de planejamento uma vez por semana e aula síncrona, porque antes os alunos tinham aulas síncronas todo dia, não tinha aula remota. Agora, né, com o contexto de pandemia, eles estão tendo aula síncrona uma vez por semana. Então, assim, a gente tem conversado com os professores de língua portuguesa para ceder esses momentos para a gente ir apresentando nossos projetos, né, e se envolvendo com os alunos. Com esse retorno das aulas presenciais do Estado, foi algo que acabou dificultando um pouco mais, porque como a universidade não voltou presencial ainda e o Estado do ensino básico voltou, o PIBID não pode voltar porque está associado à universidade. Então, assim, como os alunos voltaram presencialmente, eles não têm mais momento remoto. Então, a gente não tem mais momento remoto para lidar com eles. Então, a gente tem feito reuniões, tem se reunido, né, com a equipe toda para conversar e descobrir uma forma de continuar conectados com esses alunos, mesmo que remotamente. Espero ter respondido a pergunta. Obrigada, Alan. A professora Esther também levantou a mão para complementar, porque ela não é do PIBID, é do Residência, igual o Felipe mas é uma dinâmica muito parecida, né? O formato do Residência Pedagógica, acho que não tinha residência ainda, né, Joelma? Quando você... Isso, Residência Pedagógica é para alunos que são a partir do 5º semestre. Então, o PIBID é do primeiro, né, do semestre até o 5º, e a partir do 5º são os alunos para que podem pleitear a residência pedagógica, tá? Esther, completa aí. Você quer colocar alguma coisa? A respeito dessa dinâmica mesmo. É porque, segundo o edital... Eu estou achando bem baixinho. Vocês estão ouvindo, Esther, bem? Não, é porque eu falei muito hoje, eu estou meio rouca. Eu estou percebendo, viu? Falei demais hoje. O dia inteiro falando. Então, é porque eu estava aplicando a avaliação do SAEB, e aí eu usei muita voz.
Enfim, vou ver se dá para me entender. Quando eu li o edital, lá dizia que a gente teria reuniões periódicas, no caso, quinzenalmente, seria os residentes, coordenação e preceptoras. E a gente participaria de estudos, né? E após esses estudos, a gente colocaria em prática em sala de aula, né? Isso presencial. Como a gente não pôde fazer esses encontros presenciais, a gente fez virtualmente. Então, a gente fazia tantos estudos, né? Dividia e tal, enfim, fazia essa parte do estudo. E eu, como preceptora, né? As meninas como preceptoras, auxiliava as meninas no planejamento, seja dos conteúdos, né? Que a gente separava os conteúdos, e elas ficavam auxiliando aí no sentido de participar mesmo. Língua portuguesa, matemática, dividia, e aí tinha esse momento virtual também. Quando tinha reuniões pedagógicas na escola virtualmente, as meninas participavam, as meninas residentes. Eu falo as meninas porque na minha escola só tem meninas mesmo. Então, as meninas participavam, eu mandava, eu como coordenadora, facilito também esse trabalho aí de mediação, né? Porque mas eu acredito também que se eu não estivesse na coordenação, era meu papel também, como preceptora, informar sobre as reuniões pedagógicas e que elas participassem, né? Então, nós estamos participando de forma virtual. Quando os professores retornaram à escola presencial, como o colega disse, ficou mais difícil para a participação das meninas, porque agora a gente está fazendo as reuniões pedagógicas presenciais. Então, as meninas, o que está acontecendo? As meninas ficaram um pouco mais distantes e a gente se comunica por WhatsApp, eu coloco recados, coloco cronogramas dentro do nosso grupo, uma equipe que a gente tem lá da escola, e elas ficam por dentro das informações, dos documentos que eu falo, dos planejamentos, cronogramas, tudo que a gente combina e tal. E elas também têm contato direto com as professoras regentes. Aí elas combinam o planejamento. Então, está acontecendo esse momento um pouco mais distante, mas também está acontecendo e está tendo resultado. Pronto, Esther, obrigada. Gente, eu acho que a gente vai concluindo, já são 22h36. Eu queria parabenizar a todas as apresentações, para mim foram muito ricas, né? É sempre muito bom a gente ouvir as produções, né, dos nossos alunos, dos nossos colegas professores, né? Que nós temos 3, né? Que maravilha, que Esther, Joelma e Jaqueline, egressas, né, do Campus 10, né? Isso mostra o potencial também dos nossos egressos, realizando trabalhos, né, na educação básica, nas escolas de idioma, onde quer que passem, né? É muito prazeroso. Eu queria recomendar a vocês, viu, Felipe? Esse trabalho achei muito interessante, essa coisa bem jovial, né? Bem jovem, né? De produção de áudio, e é uma linguagem bacana, que vocês peguem esses resumos e transformem no artigo mesmo, um artigo profundo, né? Jaqueline, com essa sua trajetória de discutir a pedagogia histórico-crítica aí, né, de aprofundamento. Nós também, Jaqueline, no Residência Pedagógica, estamos trabalhando na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Estudamos 3 livros, fizemos 2 grandes seminários, né? Trabalhando o letramento, a alfabetização na perspectiva da histórico-crítica, né? Que você conhece bem, né? Os pressupostos. Então, que vocês transformem esses materiais. Esse também é o meu objetivo, de transformar esse resumo nosso, né, em um artigo, porque nós temos um modelo dentro da universidade. Essa tempo escola e tempo comunidade não é
é conhecido dentro da universidade, né, como uma possibilidade de articular tempos, né, outro formato de estudo, né, no ensino superior, de forma regular, né, então que a gente transforme esses nossos resumos em artigos e faça circular, né? Nós precisamos, nesses tempos de negacionismo, né, nós precisamos aprofundar teoricamente nossas concepções, nós precisamos produzir conhecimento, né, para não sermos apenas meros consumidores, né, e fechar essa noite dizendo do meu repúdio veemente ao governo federal pelo corte das bolsas do PIBID, do residência pedagógica, os nossos alunos estão trabalhando sem bolsa, as preceptoras, os coordenadores estão sem bolsa, porque o governo federal tinha vários caminhos para cortar, do auxílio paletó, do cartão dele corporativo, que tem milhões, mas ele resolveu cortar exatamente das migalhas das bolsas dos nossos educandos, que muitas vezes só tem esses R$400 para tocar a sua vida. Então, meu profundo repúdio, né? Que a gente consiga em luta, que a gente consiga denunciando isso, que a gente não se cale, que a gente precisa se levantar, porque nós queremos ser professor, nós precisamos aprender a lutar desde que a gente está estudando. Entrou no primeiro semestre, nós temos que saber, como diz Paulo Freire, a docência é uma efetiva luta permanente. Então, nós precisamos, né? Não se pode apartar o ser docente da luta pela educação pública, gratuita, de qualidade, referenciada socialmente. Então, cabe a todos nós esse papel, né? De continuar atuando como docente e na denúncia. O Freire traz 2 substantivos muito bacanas, que é o anúncio e a denúncia. Vocês fizeram vários anúncios aqui, hoje, anúncios de beleza, de trabalho que vocês fazem, né, que nós fazemos, e nós precisamos persistir na denúncia. Persistir na denúncia para que as coisas não se naturalizem, né? Corte em educação e em saúde não podemos naturalizar, né? Isso é desumano, né? Isso é cruel, né? Com essa humanidade, com essa nossa sociedade. Então, eu queria deixar um grande abraço para vocês, né? Agradecer. E fora ele, né? Fora ele não, né, Jaqueline? É fora ele mesmo. E que a gente consiga construir um governo melhor que esse, né? E que ele saia, né? Eu falo que a gente precisaria dar um pontapé nele, né? Não esperar que ele cumpra os 4 anos, né? Mas que a gente diga, você já matou muita gente, né? Nós já temos quase 700 mil mortos aí na pandemia, né? Por negligência do governo federal em torno das vacinas, né? Pessoas que tiveram suas vidas cerceadas por conta de um remédio que já existe, né? Vocês viram que com as doses de vacina o número caiu brutalmente, né? Assim, muito, né? Nós saímos de um patamar grandioso para chegar hoje 300 pessoas, que é muito, né? Por favor, é muito, mas caiu bastante. Então, uma boa noite a todos vocês, muito obrigada, parabéns, persistam estudando, porque o que é de mais revolucionário para os filhos e filhas da classe trabalhadora é o estudo. Pessoal, antes de saírem, vamos... Quem estiver aqui na chamada, vamos ligar a câmera para a gente tirar uma fotinha, para a gente poder registrar esse momento, né? Porque uma vez na vida, todos nós, uma vez só. Felipe, abre a sua câmera para você embelezar a nossa foto mais, Felipe. O problema é que eu estou sem câmera aqui, que minha câmera quebrou. Sem câmera? Tá bom, então. Vamos ficar com essa imagem sua só aí. Todo mundo com sorriso. Isso, já tirei uma. Pronto. Então, gente, beijo grande para todos vocês. Muito obrigada pela partilha dessa noite, tá? Boa noite. Tchau. Parabéns a todos. Parabéns, parabéns. Boa noite. Boa noite.